Realização de parcela do tribunal para Juiz de Fora deveria ser mantida, conforme se infere de voto proferido pela excelentíssima desembargadora, segunda vice-presidente à época, doutora Emília Facchini, encampado no voto do redator daquela decisão, doutor José Murilo de Moraes. Abro aspas. Ademais, os números levantados pela comissão extraordinária expostos nos documentos colacionados aos autos do expediente administrativo em foco, esclarecem que a extinção daquela turma acarretaria uma economia anual da ordem de 400 a 500 mil reais, valor que, embora significativo, mostra-se razoável para se manter a agilidade na prestação jurisdicional e a segurança jurídica local, sendo certo que a descentralização propicia a integração dos julgadores à sociedade tutelada, através do acúmulo das experiências e contato direto com os fatos e conflitos regionais. É o acordo do processo 495/2013. É significativo esse trecho do acordo que, com ponderáveis razões, endossou a descentralização, pontuando, contudo, que a supressão acarretaria uma economia anual da ordem de 400 a 500 mil reais. Porém, como acontece nas relações de cunho continuado, o substrato fático daquela data até os dias atuais e que embasou aquela decisão é absolutamente distinto. O país vive situação das mais críticas. Difícil aquilatar se esta é a maior crise, pois isso só se faz possível com o devido afastamento e com a visão do todo, que somente o tempo há de permitir. Mas é indubitável um fato, de todo incontestável. A arrecadação despencou e o Estado não consegue, por insuficiência de recursos, atender às mínimas necessidades dos cidadãos. A Justiça do Trabalho, é fato notório, não passou ao largo dessa crise. Conforme ofício circular TRT-GP 015/2016, datado de 2 de maio de 2016, endereçado a todos os desembargadores, abro aspas, os cortes impostos à Justiça do Trabalho na lei orçamentária deste ano atingem, em comparação com a proposta elaborada pelo Poder Judiciário, um montante de 42% das verbas para custeios, aluguéis, contas de luz, água e telefone, contratos com empresas de terceirização por amostragem e de 90% das previstas para investimento. Fecho aspas. Não fosse por sua solidez estrutural e conjuntural, pela sua imprescindibilidade em um cenário de falta de trabalho e de desemprego para um sem número de pessoas em idade produtiva, também cenário de penúria, aliado aos oportunistas ocupantes de postos de relevo na nação, formariam um condimento para um prato que se pretende servir na ceia do amanhã, sabe-se lá a que preço. A despeito da suplementação orçamentária decorrente da medida provisória 740 de 2016, de R$ 18.306.000, as necessidades comezinhas deste regional não estão atendidas. Relembre-se o conteúdo do ofício circular da Diretoria de Orçamento e Finanças, 175/2006, também endereçado a todos os desembargadores. O fechamento de tribunais regionais, não fosse aquela medida provisória, ocorreria literalmente em muitos estados neste mês de agosto, ao passo que em outros, como a nossa terceira região, sobreviveriam até dezembro deste ano na situação conhecida,
redução do horário de trabalho e de atendimento ao público, dispensa dos estagiários, dos contratados oriundos da FENEIS e dos terceirizados, restrição à nomeação de magistrados, servidores, contratação de serviços essenciais, por exemplo, vigilância, uso de veículos, ar-condicionado, viagens, pagamentos de diárias, renovação do parque tecnológico, uso de aparelhos celulares, impondo também a renegociação dos contratos firmados com todos os fornecedores e prestadores de serviços da Justiça do Trabalho, inclusive locadores. Parafraseando o Akhenaten, verdade é a adequação entre a inteligência e o objeto ou a coisa. É o desvelamento do objeto pela percepção mental do ser. A carestia da Justiça do Trabalho é uma verdade incontestável, a cada dia agravada pelas necessidades pungentes para o funcionamento da máquina. Alguém preconizou, eu sei que não fui eu próprio, mas não lembro exatamente quem foi, que não se param os ventos. Cada dia de funcionamento da turma recursal de Juiz de Fora impõe um custo para a nação. Por tudo isso, há de se ressignificar a decisão plenária de 16 de abril de 2015, justamente no seu contexto realístico de hoje. Calcado nessas verdades, sintetizo a problemática com uma indagação. É possível que os serviços judiciais prestados pela turma recursal de Juiz de Fora o sejam com a mesma qualidade, presteza e eficiência, a um custo menor para os cofres públicos? A resposta a esta indagação, de per se, norteará a minha convicção. A supressão da turma descentralizada não acarretará prejuízo aos jurisdicionados, muito menos aos advogados. A tecnologia dos dias de hoje está um tanto quanto mais evoluída do que a de 2007, quando da criação daquela turma. Os processos tramitam pelo processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, sem necessidade da presença física do advogado, inclusive nas sustentações orais, passíveis de revisação pelo sistema de sustentação à distância. Até mesmo os servidores, que merecem, de minha parte, atenção especial no eventual processo de supressão daquela turma, poderiam, em tese, e poderão, exercer suas funções por meio do teletrabalho, caso satisfaçam aos requisitos para tanto. Este tribunal está a apreciar a conveniência e oportunidade da extinção da turma recursal de Juiz de Fora, em virtude dos cortes orçamentários, ou seja, em virtude de fato superveniente à decisão de 2015. Conveniência e oportunidade constituem um núcleo do exercício do poder discricionário e equivalem ao mérito do ato administrativo, imperscrutável até mesmo pelo poder judiciário. O juízo de conveniência e oportunidade para definir estratégias de uso racional dos recursos financeiros, materiais e humanos na prestação do serviço jurisdicional é de competência privativa dos tribunais regionais. No procedimento de controle administrativo, número 68.741, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, relatado pela conselheira Márcia Andréia Farias da Silva, decidiu-se que, primeiro, enquanto seja a missão institucional deste Conselho a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, incluindo o controle de legalidade dos atos emanados pelos seus órgãos e agentes, não lhe é dado substituir os tribunais regionais no exercício das suas competências privativas, imiscuindo-se no juízo de conveniência e oportunidade de que dispõem aquelas cortes para definirem estratégias com vista à racionalização dos recursos financeiros, materiais e humanos disponíveis, a exemplo da fixação de regras de organização judiciária,
artigo 96, 1A e D da Constituição, precedentes do CSJT. Não sem razão, ao apreciar o processo 501-12-2012-590-0000, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em caso que envolve justamente a turma recursal de Juiz de Fora, decidiu da seguinte forma: trata-se de procedimento de controle administrativo por intermédio do qual se requer, primeiro, a nulidade do ato regimental TRT3, número 3, de 15 de 12 de 2011, que alterou o artigo 45 do Regimento Interno do TRT da Terceira Região. Segundo, a extinção da turma recursal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Da análise dos elementos constantes dos autos, aí considerados as manifestações gerais, planilhas e tabelas, os documentos diversos, bem assim os precedentes deste Conselho Superior, o parecer técnico e ainda as atas de correção ordinária, dentre outros, decidiu este Conselho, por unanimidade, julgar parcialmente procedente o procedimento de controle administrativo para revogar a resolução administrativa TRT3, número 238, sem prejuízo de eventualmente vir a ser substituída por outra, desde que observados os ditames regimentais próprios. Outro sim, quanto à extinção da turma recursal de Juiz de Fora, este Conselho concluiu pela improcedência do presente procedimento, por considerar que a resolução administrativa número 66 de 2007 não ultrapassa a margem de discricionariedade que remanesce ao administrador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na escolha do meio, modo e comportamento de adoção de solução mais adequada para a entrega da prestação jurisdicional na região de Juiz de Fora. Procedimento de controle administrativo a que se julga parcialmente procedente. A relatora foi a ministra Calcin. Este fundamento, que à época entendeu que era procedente o procedimento, fundamenta exatamente a conduta que o tribunal toma nesta data de reapreciar a questão dentro da sua discricionariedade. Nessa linha de raciocínio, e dito de forma mais clara, ao tribunal é facultado rever e revogar seus atos administrativos, notadamente no que diz respeito à política de descentralização da unidade judiciária. Sob esse prisma, mudando o que deve ser mudado, o artigo 28 da Lei 10.770 de 2003 prescreve: cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua região, mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das varas do trabalho, bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista. A conjuntura atual impõe, em nome de princípios republicanos, aferir se há conveniência e oportunidade na manutenção da turma recursal de Juiz de Fora. Aquela economia mencionada em excerto de voto antes transcrito, da ordem de 400 a 500 mil reais, extraída dos inúmeros levantamentos contidos nos autos do processo 495 de 2013, de per se, sem considerar que certamente hoje os dispêndios seriam superiores, dá pistas para que se responda a essa indagação ou àquela indagação inicial. Somente com esse dado orçamentário, fulcral no meu ponto de vista, e com esse raciocínio, já me vejo em condições de responder ao objeto indagado. Não se argumente, como é possível supor, que eventual deliberação sobre a turma recursal de Juiz de Fora deve ser precedida de submissão às regras das resoluções do Conselho Nacional de Justiça número 184 e 195 de 2014. Os estudos elaborados por competente
comissão e que instruem o processo 495/84 suprem qualquer indagação que se possa apresentar. Quem teve a competência para criar, a tem para revogar, no caso o pleno, por força do princípio do paralelismo das formas. São diuturnas as objeções à falta de paridade na distribuição processual, principalmente na eletrônica, ao número de servidores, ao custo daquela unidade no seu funcionamento diário. A meu ver, descer a esse exame pormenorizado na forma prevista naquelas normas do CNJ, apenas postergaria a inadiável necessidade de uma decisão rápida, célere, sobre os destinos da turma recursal de Juiz de Fora, sendo desnecessário lembrar que toda atividade administrativa é sempre dotada dos requisitos infralegais e sujeita ao ordenamento vinculante. Há outros argumentos que já foram, por mim, en passant mencionados, relacionados à distribuição processual, quadro de servidores, que poderiam, a rigor, até enriquecer a discussão. Porém, na minha visão, não passam de satélites ao argumento determinante. Mas apenas por uma questão de evidenciar ao pleno que a minha decisão se pauta por um norte seguro, convicto, e que não me deixa intranquilo com o receio de errar, infere-se pelo artigo 67 da Resolução 8 de 2014, que dispõe sobre a reestruturação administrativa das unidades organizacionais do TRT da Terceira Região, que o quadro de pessoal da Secretaria da Turma Recursal de Juiz de Fora é composto por 10 servidores, cuja estrutura funcional abrange um CJ3, atribuído ao secretário de turma, 3 funções comissionadas nível FC5, destinadas ao chefe da seção de pauta de julgamento, de acordo e de distribuição de feitos e recursos, 3 funções comissionadas nível FC3, uma função comissionada nível FC1 e 2 servidores sem função comissionada. Comparada com as demais secretarias de turma, ainda conforme a Resolução 8 de 2014, o quadro de pessoal da Secretaria da Turma de Juiz de Fora suplanta em muito o quadro das secretarias de turma de Belo Horizonte, basicamente em número dobrado. É hora de finalizar. O que posso concluir a respeito do objeto discutido? A descentralização teve o seu valor estratégico àquela época, nos idos de 2007, até mesmo como forma de experimentação. Isso não se pode negar. Porém, sua continuidade no atual cenário não se justifica. Isso se prova até pela ausência de qualquer outro Tribunal Regional do Trabalho que se anime a implantá-la ao conhecer os resultados da experiência da Terceira Região. A realidade, o estado da arte tecnológico e a estrutura existente há décadas na capital do estado evidenciam que é possível oferecer os serviços judiciais prestados pela turma de Juiz de Fora com menos gravame orçamentário para o tribunal, com a mesma qualidade, presteza e eficiência que sempre foram servidos. Não posso, de forma alguma, trair a minha convicção. Declaro e voto pela imperiosa e republicana necessidade de transformar aquela unidade jurisdicional de Juiz de Fora na 11ª turma desta capital. Tomada a decisão neste sentido,
imagino que tenhamos que ter uma visão ou um encaminhamento para a prática dessa solução. Voto, portanto, pela transformação da turma de Juiz de Fora na 11ª da capital, a partir do dia 1º de outubro deste ano, com alteração, a partir dessa data, de sua jurisdição, para abranger todo o estado de Minas Gerais, passando sua sede, doravante, para a sede, ou local onde estamos instalados, na capital do estado. Nos moldes propostos, com a transformação, preserva-se a prevenção dos desembargadores, de forma que eventuais agravos de petição e outros recursos interpostos em processos já julgados em Juiz de Fora sejam direcionados para a futura 10ª turma eventualmente a ser criada, sendo também certo que não haverá necessidade de redistribuição dos processos ainda pendentes de julgamento naquela turma de cursão. Por uma questão de sensibilidade com a modificação na vida diária de alguns que estão lotados naquela localidade, penso que o melhor momento para a desmobilização pessoal e material deve ocorrer durante o recesso previsto para este ano e início do ano que vem. A partir de quando não haverá mais nenhuma atividade na turma concursal de Juiz de Fora, caso seja essa a conclusão majoritária desse pleno. Voto, portanto, nos termos já antecipados, pela revogação da Resolução Administrativa 63, de 23 de 2007, que criou a turma recursal de Juiz de Fora, transformando-a ato contínuo, na forma de resolução a ser elaborada, na 11ª turma deste tribunal. Essa é a... Presidente, pela ordem, me saltou uma preocupação aqui. Eu conheço Vossa Excelência, mas eu estou com receio do Conselho Nacional de Justiça interpretar isso como atentado processual, porque o fundamento da negativa da liminar foi uma informação, não sei se dada por Vossa Excelência ou pelo presidente Júlio Bernardo, de que a questão seria apenas iniciada nessa sessão. E eu ratifico, está apenas iniciado. Por que está sendo iniciado? Porque eu entendo que agora há pedidos de vista e eu tenho que conceder a vista, e eu vou conceder a vista. Isso que o plano decida de forma contrária. Se Vossa Excelência acha que não há esse perigo de puxão de orelha, tudo bem. Então, agora eu vou conceder a vista. E aí os requerimentos que porventura sobrevierem serão analisados naturalmente pelo pleno, e o pleno tem toda a liberdade para decidir até o contrário, inclusive pela manutenção da turma. Então eu estou concedendo a vista é coletiva, o doutor Jorge Berg pediu, o doutor Ienaco pediu, parece-me que só, não tem mais alguém. Senhor presidente, Zé Marco, aqui do lado direito, eu estou da iminência de sair de uma licença bética aí, então eu certamente vou ficar afastado por algum tempo do tribunal, e eu gostaria de manifestar o meu voto nessa sessão. Gostaria de votar também, excelência. Não, isso é a faculdade que... Eu também. Mas a vista está concedida. Perfeito. Acho concedida a vista. Vá uma sugestão a Vossa Excelência, consultando na ordem de votação, consultando a cada um dos embargadores se vai votar agora, se vai aguardar a manifestação de vista. E aí fica resolvido. Já está para a próxima. Aí é uma vontade de cada um, exatamente. Mas aí fazer essa consulta, o doutor Marlon está dando a manifestação, o desembargador Fernando também já manifestou que gostaria de votar. Então a minha sugestão a Vossa Excelência seria essa: concedida a vista, já está garantido, mas ir consultando a cada um se pretende manifestar agora ou posteriormente. E aí resolve essa questão hoje. Senhor presidente, eu preciso votar agora porque, via as constâncias, eu não sei se estarei presente na próxima data. Então eu quero reiterar
que acompanha integralmente o voto de Vossa Excelência, com os pequenos acréscimos. E, mantida a coerência com a sessão anterior, retratada aí, que foi em 15 de abril do ano passado, eu já votei pela extinção da turma, justamente pelo fato de que nós administramos dinheiro público. E como é dinheiro público, ele é de todos. Não pode ser direcionado a uma localidade ou a uma região. E, curiosamente, na época, sem saber, eu citei Monte Azul. Recentemente, fui lá há aproximadamente 2 meses. A vara funciona num prédio em que funciona também uma escola cedida pelo município. O prédio não serve nem para a escola para o qual ele foi construído. Imagina adaptado para a vara do trabalho. As condições de lá são degradantes. Então, embora as referências em relação ao Juiz de Fora sejam ótimas, perfeitas, este prédio de Monte Azul, ele envergonha a Justiça do Trabalho. E por que não temos um prédio melhor? Porque não temos dinheiro. Não temos dinheiro, então eu acho que nós temos que dividir com igualdade e com proporcionalidade. Então, onde precisa mais, proporcionalmente àquela situação, o dinheiro deve ser direcionado para aquela localidade. Então, não podemos mandar o dinheiro para o Juiz de Fora, que está lá cheio de elogios, e deixar Monte Azul, que deve ter mais de 2.000 processos anuais, as partes que lá comparecem, servidores, advogados, vivem em situação humilhante, degradante. Não podemos suportar isso. E por que não temos um prédio decente? Porque não tem dinheiro. Se gastamos 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 50 mil com o Juiz de Fora, vamos então tentar resolver os problemas mais urgentes, os que são mais prioritários. Em viagens que eu tenho feito, fui em seguida a Januária. Lá é um pouquinho melhor, mas também situação humilhante. Outras localidades, estou vendo aqui as persianas. Fui na sala do gabinete do juiz. A persiana não fecha nem abre. O sol bate na mesa dele. A temperatura é de 40 graus centígrados. Lá não tem um ventilador, não tem um ar refrigerado. Esse juiz